A paz do Senhor. Hoje nós vamos refletir sobre o comportamento de uma mulher de fé. O texto que está a história dela encontra-se em Marcos capítulo 7 e Mateus capítulo 15. É interessante que quando essa história aconteceu da mulher Sirofenícia, a graça ainda não tinha alcançado todos os povos. Em João capítulo 1, verso 12, nós lemos: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que quer dizer esse texto de João 1,12? Significa que quando Jesus veio para os judeus, para aquele povo que ele tinha separado no meio dos povos desde os tempos de Abraão, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas ele ampliou. A graça de Jesus veio, então, para todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder. Essa é a palavra do grego exousia, o direito de papel passado, ou seja, você pode ser adotado como filho de Deus e ter todos os direitos, os benefícios, os privilégios de um filho na sua herança, no seu dia a dia com Deus, que é o Pai e Criador de todo o universo, tendo Jesus como irmão mais velho. Olha que maravilhoso! Para quem? Para aqueles que a todos quanto receberam, Deus o direito de serem filhos de Deus, a saber quem? Os que crerem no seu nome, o nome de Jesus que tem todo o poder. Na época que essa história aconteceu, Jesus estava entre os seus discípulos, durante o seu ministério aqui na terra. E a mulher Sirofenícia, a Bíblia não diz o nome dela, ela tinha uma filha que estava terrivelmente enferma. Estava também endemoniada, não diz a doença que ela tinha, mas diz que ela tentou de tudo e a menina não era curada. E ela ouve falar de Jesus. Ela vê que Jesus é a solução para os seus problemas. Ela tem uma necessidade. Então ela procura Jesus. Interessante que ela sofre uma série de obstáculos. As pessoas tentam impedi-la de chegar até Jesus, mas ela não desiste, ela tem uma necessidade, ela tem um objetivo e ela crê que Jesus pode resolver seus problemas. Quando ela chega perto de Jesus, Jesus dá uma palavra muito dura para ela. Talvez muitos de nós, diante de situações difíceis, às vezes com palavras não tão duras, pode ficar desanimado e abalado. Mas aquela mulher, voltando a dizer, tinha uma necessidade e cria que Jesus tinha poder para solucionar aquela necessidade. Então Jesus fala assim: não é bom dar aos cachorrinhos o que é dado aos filhos. Que palavra forte! Mas ela fala, ela se humilha diante de Deus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Quando ela pede a cura, nem que sejam as migalhas de Jesus, porque ela crê que Jesus é tão poderoso, que apenas as migalhas são suficientes para solucionar seu problema. Eu lembro da mulher com fluxo de sangue: basta somente tocar na orla da sua veste que eu serei curada. Gente, aqueles homens estavam com Jesus o tempo todo, tinham Jesus o tempo inteiro. E Jesus chegou a dizer: homens de pouca fé. Mas essa mulher, com apenas migalhas, cria que Jesus poderia atender a sua necessidade e solucionar o problema. Cria no poder de Jesus de resolver a situação da sua filha. E Jesus fala assim: que mulher de fé, que mulher de fé. E naquele exato momento, a filha dela ficou curada pelo poder de Jesus. Ele nem precisou se deslocar até o lugar. O poder sobrenatural de cura e de libertação foi até a filha da mulher através da sua fé. E Jesus declara: mulher, grande é a tua fé. Enquanto para alguns ele falava homens de pouca fé, para aquela mulher Sirofenícia ele declarou: grande é a tua fé. O Senhor fala: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disserem para que um monte se mova, ele se moverá. Um grão tão pequenininho. E aquela mulher, sabendo que mesmo as migalhas, mesmo um pouquinho do poder de Deus era suficiente, como a mesma mulher do fluxo de sangue, o que ela nos ensina? Ela nos ensina algumas coisas. Nós não devemos ficar paralisados diante dos impedimentos, tudo que nos impede de chegar a Jesus, as circunstâncias físicas, as circunstâncias das pessoas e até mesmo palavras difíceis e duras para que sejamos provados. Naquela época, ela não tinha o acesso
a Jesus que hoje nós temos. Hoje vivemos o tempo da graça. A todos quanto receberam Jesus, ele nos dá o direito de serem feitos filhos de Deus. Então não é mais as migalhas que caem da mesa para os cachorrinhos, não. Você e eu somos filhos e nós somos herdeiros e co-herdeiros com ele. Nós temos o direito, nós temos exousia, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus e desfrutarmos das bênçãos do Senhor, das maravilhas do Senhor. E Jesus estava ali com eles o tempo todo, com os discípulos, falando: vocês estão com pequena fé. Ah, se você soubesse o que eu quero fazer com você. E outra coisa que eu aprendo com ela tinha uma necessidade. Muitas vezes as pessoas não buscam a Deus porque estão autossuficientes. Por que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Porque as pessoas são autossuficientes, confiam no seu dinheiro, confiam no seu poder, confiam na sua inteligência. A inteligência segundo o mundo. Mas quando nós nos deparamos com situações em que não tem médico, em que não tem uma explicação humana, nós vemos que nós precisamos do Senhor. Nós temos vazio na nossa alma, então nós buscamos a Deus por necessidade. A nossa alma busca a Deus. E hoje nós temos colocado tantas coisas no lugar de Deus, que nós nos esquecemos de Deus. Por quê? Porque nós queremos ocupar esse vazio. Mas às vezes o Senhor coloca situações em que a sua fé é provada para que você busque a Deus. Outra coisa importante dessa mulher, ela tinha também, além de uma necessidade, ela ouviu falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar sobre Jesus e creu. Ela acreditou. Ela teve a certeza que Deus poderia fazer, solucionar. Certeza, fé é certeza. Certeza nas coisas que não se veem, mas naquilo que se espera. Olha que exemplo de fé. E essa fé, essa certeza no que Deus poderia fazer, fez com que essa mulher desse uma outra lição que nós queremos trazer aqui hoje. Ela se humilhou. Nós nos humilhamos diante de tantas coisas, ou muitas vezes ficamos orgulhosos diante de tantas coisas, mas diante de Deus, diante do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, nós devemos nos humilhar. A palavra de Deus diz: humilhai-vos diante do Senhor e a potente mão de Deus vos exaltará. No tempo oportuno Ele te exaltará. Os humilhados serão exaltados, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar também na sua fraqueza. Então, qual é a sua necessidade hoje? O que você tem ouvido a respeito de Jesus? Qual é o milagre você está precisando? Quais as barreiras que você precisa transpor e romper para alcançar o seu milagre, a sua resposta? Qual é a sua necessidade? O que você tem feito diante de Deus? Outro texto interessante que Jesus nos ensina a orar e fala da parábola do juiz iníquo. A gente está fazendo textos cruzados da Bíblia para a gente entender como que Jesus vai falar o tempo todo sobre isso. Ele fala de uma pessoa que insistiu muito com o juiz para que ele respondesse uma causa. E de tanto insistir, o juiz respondeu. Se até o juiz consegue responder uma pessoa que insiste, quanto mais nós. Jesus falou isso acerca da oração. Nós devemos perseverar, insistir, buscar a Deus. Tem uma canção que eu gravei chamada Certa Mãe, que fala assim: ela não se importou, ela não estava se importando com o que os outros iam pensar, ela queria se humilhar e buscar a resposta segundo a sua necessidade, e Deus a atendeu. E nós, como filhos, devemos buscar a resposta do Senhor e devemos buscar o melhor de Deus, que é o Espírito Santo de Deus em nós, porque vendo o Espírito Santo de Deus em nós, ele nos enche com os dons espirituais para a caminhada cristã, e a presença do Espírito em nós nos faz frutificar em Deus. Que você receba discernimento de espíritos, a palavra de sabedoria, revelação, entendimento de Deus no seu coração. Que você continue perseverando, seja qual for a sua necessidade, confie e busque ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Aleluia. Amém, Senhor. E mesmo assim, não se importou, não desistiu, se humilhou.